Olá, bem-vindos, eu sou o André, estás no canal Águia, um canal que fala sobre o Benfica, e vamos aqui fazer a antevisão do Porto-Benfica, falar também da possibilidade do Grimaldo sair já no mês de janeiro e falar da boa dor de cabeça que o Roger Smith vai ter no final do mês de outubro, quando tiver todos os centrais disponíveis. Começando pela antevisão do Porto-Benfica, como vos acabei de dizer, o jogo vai ser já nesta sexta-feira, às 20h15, portanto um bom horário, quando o pessoal está a sair do trabalho. E vai opor o primeiro classificado contra o segundo classificado. A diferença pontual entre os dois clubes são 3 pontos. De referir que o Benfica está em primeiro lugar, é o melhor ataque da Liga e a melhor defesa da Liga. É verdade que a diferença pontual e a diferença de golos marcados e sofridos entre Porto e Benfica é curta. De qualquer forma, o Benfica lidera em todos os índices. E isso é um fator a ter em conta. O Benfica tem sido mais consistente, tem sido mais equipa desde o início da época, porque tem jogado sempre da mesma forma, com o mesmo ADN e com a mesma filosofia. O Porto, por sua vez, tem sido uma equipa em crescente e que aproveitou o deslize do Benfica em Guimarães, onde o Benfica empatou, para encurtar a distância pontual. O Benfica e o Porto têm tido um mês de outubro diferente, portanto o Porto, após a paragem das seleções, tem tido boas atuações e bons resultados. O Benfica também tem tido boas atuações após a paragem das seleções, e bons resultados também, tendo em conta os adversários. No entanto, este mês de outubro temos registado bastantes empates. Vamos aqui fazer uma breve análise do mês de outubro do Benfica, após a paragem das seleções. O Benfica jogou contra o Guimarães no dia 1, empatou, foi o primeiro deslize da época. Num estádio onde normalmente o Benfica consegue vencer, empatou desta vez em Guimarães. Depois fomos a Paris, depois o Paris Saint-Germain veio à Luz empatar contra o Benfica, num jogo em que o Benfica fez uma boa exibição. O Benfica ganhou o Rio Ave no Estádio da Luz por 4-2, onde o Benfica apresentou muitas alterações no 11, Draxler de início, Grimaldo de início, Diogo Gonçalves de início, mas fez uma boa atuação, Ristiques de início, e mesmo assim ganhamos 4-2 facilmente ao Rio Ave, portanto uma boa atuação, com muitas alterações no Estádio da Luz. Depois empatamos contra o PSG em Paris, com uma boa atuação, e empatamos nas Caldas também com algumas alterações no 11 para a Taça de Portugal, classificamos-nos após o prolongamento nos penaltis. Portanto, registramos aqui vários empates nesta paragem pós-seleções, sendo que vitórias foi apenas uma contra o Rio Ave no Estádio da Luz. O Porto teve uma paragem, após as paragens vem crescente, lá está, o Benfica tem sido mais consistente durante toda a época, mas o Porto cresceu muito após a paragem das seleções. Sérgio Conceição pôs a cabeça dos jogadores em dia e tem vindo a melhorar após essa paragem. Portanto, tiveram um jogo a 30 de setembro contra o Braga, em que ganharam 4-1. É verdade que o Braga teve um expulso. De qualquer forma, foi uma boa vitória contra um Braga que estava em crescente, que estava na luta com o Benfica pelo primeiro lugar. Depois ganhou o Dragão contra o Leverkusen, sendo que o Leverkusen também teve um jogador expulso. Ganhou 2-0 em Portimão, ganhou 3-0 na Alemanha contra o Leverkusen e ganhou 6-0 contra o Nadia. Portanto, o Porto vem de um ciclo de vitórias consistente. Vai ser um duelo interessante. Nós sabemos que o Estádio do Dragão é um teste de fogo, principalmente para jogadores que não estão habituados a isso. O Benfica tem alguns reforços, tem alguns jovens jogadores e será, de certa forma, um teste de fogo para esses jogadores. Porque no Dragão a pressão é grande, os adeptos jogam muito a favor da sua equipa, fazem uma pressão muito forte e a única forma do Benfica contrariar essa pressão forte que os adeptos do Porto fazem é fazer mais barulho que eles e é irem em peso ao Dragão, tentar abafar o apoio dos adeptos do Dragão. É difícil, eu sei, mas é possível. E portanto vai ser esse teste de fogo que o Roger Smith vai ter, vai ser o seu primeiro clássico, um clássico que costuma ser muito quente, porque o Porto, todos nós sabemos, tem uma rivalidade muito grande contra o Benfica e no seu estádio eles costumam ter até uma postura um pouco agressiva e portanto será de certa forma um teste de fogo para uma equipa que joga futebol positivo como a equipa de Roger Smith. Será interessante ver António Silva pela primeira vez enquanto sénior a disputar um derby. Será interessante ver alguns esforços como Frederic, como o Enzo já está habituado na Argentina a duelos quentes, não é? A fazerem um jogo quentinho. Vamos ver, vai ser uma boa expectativa. Estou muito curioso para este jogo. Em relação ao 11 que poderá ser titular ou não, bom, o último 11 da Liga, quem entrou de início, por exemplo, no lado direito, foi o Gilberto e não o Bá. No entanto, nos jogos considerados de grau de dificuldade maior, quem tem entrado é o Bá. Por exemplo, contra o Paris Saint-Germain, quem entrou foi o Bá. Para a Liga e para a Taça, quem entrou foi o Gilberto. Portanto, está aqui em termos de minutos, quase uma equiparação entre Gilberto e Bá. O Gilberto, neste momento, tem 13 jogos, 2 golos pelo Benfica, e o Bá
tem 14 jogos, 3 assistências pelo Benfica. Eu acredito que quem vai jogar de início é o Bá, embora o Gilberto, para a Liga, tenha sido o titular no último jogo. Eu acredito que quem vai jogar é o Bá, e para mim quem joga é o Bá, embora o Gilberto também seja um excelente jogador. Gostaria de saber vocês, quem é que vocês colocariam? Gilberto ou Bá? Para o lado, aliás, para o lado direito não, o Neres ainda não está a 100%, o Neres, segundo a informação que pude recolher, existe 50-50 hipóteses do Neres ir a jogo. O Neres é um jogador que ainda está a recuperar de problemas musculares, portanto não é nenhuma lesão grave, são problemas musculares. E Roger Smith, sabendo-se que, e tendo ele historial, e aliás era uma crítica que os holandeses faziam a Roger Smith quando ele treinava o PSV, era que ele só colocava jogadores que estivessem nas melhores condições físicas e que por vezes era possível, os adeptos pediam que ele arriscasse mais, colocasse jogadores de qualidade, mesmo ainda não estarem a 100% aptos ou não estarem 100% na melhor condição física, e ele optava sempre pelos jogadores que estavam na melhor condição física. Portanto, tendo isso em conta, acredito que o Roger Smith não vá colocar o Neres de início contra o Porto. Acredito sim que logo de início contra a Juventus, que será o jogo a seguir ao Porto, será contra a Juventus, mas não me parece, tendo em conta o perfil de Roger Smith, que Roger Smith coloque o Neres de início contra o Porto. Acredito que coloque no decorrer da partida e que o titular seja o Frédéric, porque o Frédéric tem sido o jogador que tem jogado ali, pelo lado esquerdo, no caso, o Neres joga pela direita, mas não jogando o Neres, o João Mário passa para a direita e o Frédéric passa para a esquerda. O Frédéric é um centrocampista, fez toda a sua carreira, ou a maior parte da sua carreira, como médio defensivo, no entanto, ele ali pelo lado esquerdo tem conseguido fechar bem a equipa por dentro. É um jogador que fecha bem por dentro, ajuda ali o Grimaldo nas tarefas defensivas, é um jogador que também tem bom toque de bola, não é nenhum criativo, mas é um jogador que sabe fazer passes, sabe ler o jogo. É uma alternativa de recurso, mas tendo em conta as opções, eu apostaria em Frédéric. No entanto, também temos o Diogo Gonçalves, que foi o titular contra o Rio Ave. Ou seja, Frédéric, Neres, Diogo Gonçalves, quem é que tu colocarias? Diogo Gonçalves titular contra o Rio Ave, foi o último jogo da Liga. Frédéric tem sido foi titular contra o PSG, foi titular contra o Caldas. E há quem diga que o Frédéric ser titular contra o Caldas, que foi, no fundo, um ensaio já para o jogo contra o Porto. E depois temos o Neres. O que é que tu colocarias? O Neres não estando a 100%, colocarias o Frédéric ou colocarias o Diogo Gonçalves? Gostaria de ouvir também a vossa opinião. O Diogo Gonçalves é um jogador que tem tido alguma utilização também na Liga Portuguesa. É um jogador que, eu, por acaso, não tenho aqui aberto a página do Diogo Gonçalves. Tenho, sim, senhora. O Diogo Gonçalves já vai com 13 jogos, um golo. Sendo que fez 90 minutos contra o Rio Ave, foi o último jogo da Liga. Fez 75 minutos contra o Caldas, portanto teve uma participação longa contra o Caldas, se contarmos com o prolongamento há 75 minutos, portanto também é um jogador que está com algum ritmo. E fez 13 minutos, que foi pouco, contra o Paris Saint-Germain. Portanto, digam-me a vossa opinião em relação também aos médios ofensivos, qual destes três jogadores é que devem jogar. É verdade que o Neres é o nosso melhor jogador e que o ADN do Benfica é um ADN ofensivo e que em circunstâncias normais jogaria o Neres. Tanto que o Neres, os números dele são indiscutíveis. 5 assistências e 5 golos em 13 jogos. Portanto, tem uma contribuição direta em 10 golos. Obviamente que em circunstâncias normais eu diria o Neres, mas tendo em conta estes fatores que eu vos acabei de dizer, que o Neres provavelmente não vai estar 100% fisicamente, se calhar a minha aposta seria em Frédéric e Neres entrar no decorrer da partida, até para depois estar apto para o jogo da confirmação, esperemos nós, do Benfica na Liga dos Campeões contra as Juventus. De referir também que o Porto tem em dúvida 4 jogadores, nomeadamente Pepe, João Mário, André Franco e Galeno. Bom, em relação ao derby, está falado, é um derby que será quentinho e será animado de ver. Em relação aos centrais, bom, o Morato vai estar apto para a semana, portanto, para a semana que vem o Morato já vai estar apto a treinar sem limitações. O João Vítor estreou-se contra o Caldas, portanto, o João Vítor já está disponível. E o Veríssimo também já está disponível, já está apto para treinar. Portanto, até ao final do mês vamos ter todos os centrais disponíveis. Morato, que foi o melhor jogador do mês de agosto e teve um início de época brilhante, uma pré-época brilhante, e já era consensual entre os adeptos. A dupla consensual era Otamendi e Morato, ninguém colocava isso em dúvidas no início da época. António Silva entrou muito bem, agarrou o lugar, e agora, como é que vai ser? Morato, António Silva. Ainda temos o João Vítor, que estreou-se contra o Caldas, demonstrou ser um jogador rápido. Para quem está há 2 meses parado, João Vítor teve 2 meses parado, apresentou-se com algum dinamismo contra o Caldas, embora tenha jogado pouco. Do pouco que se viu, teve bem.
Brooks não entra provavelmente para estas contas, porque foi um jogador contratado devido ao excesso de lesões do Benfica. No entanto, não é nenhum tosco. O Brooks até fez uma boa atuação contra o Caldas, embora provavelmente esteja na lista dos centrais, seja o último a ser a opção. Depois temos o Otamendi e temos o Veríssimo, que já está parado há um ano, não é? Que é um jogador que em circunstâncias normais será o titular do Benfica, mas a questão é que ele está parado há um ano. Temos que ver até que ponto é que ele consegue recuperar o tempo perdido. Portanto, o Veríssimo será um processo que, a meu ver, será um processo de 2, 3 meses. Portanto, ele está apto, está a treinar, mas acredito que só daqui a 2, 3 meses esteja nas melhores condições para entrar de início. Tendo em conta também que o Roger Smith normalmente utiliza centrais canhotos, poderá acontecer uma situação. Ele poderá dividir os centrais entre centrais canhotos e centrais para o lado direito. Se assim for, para o lado canhoto temos quem? O Otamendi, que não era o central canhoto, mas tem estado a jogar como central canhoto. Temos o Morato, que era um indiscutível até a lesão do António Silva. E temos o Brooks para o lado esquerdo. Três centrais para jogar no lado esquerdo, sendo que o Otamendi não é canhoto, mas tem feito essa posição. Centrais destros temos o António Silva, João Vítor e Veríssimo. Vamos ver o que é que vai dar. Gostaria de saber qual é a vossa opinião também em relação aos centrais, quem é que deve ser a dupla de centrais. Eu acredito que até ao Mundial a dupla será Otamendi e António Silva e que depois do Mundial vamos ter jogos para a Taça da Liga durante o Mundial, salvo erro, e poderá haver aqui surpresas após o mês de janeiro. Mas até ao mês de janeiro acredito que a dupla seja António Silva e Otamendi. Veríssimo ainda não está mesmo estando apto, não me parece que esteja em condições. Morato e João Vítor, lesões de 2 meses, salvo erro. E Brooks não entra provavelmente para estas contas. Portanto, António Silva e Morato continuarão a ser titulares, mas temos aqui muitos centrais com qualidade que vão reforçar a equipa. A possibilidade do Benfica chegar com 3 centrais, para mim, não se coloca neste momento, porque o Roger Smith tem sido fiel ao seu esquema tático ao longo de toda a carreira. Portanto, não me parece que a opção de 3 centrais seja disponível. Portanto, tendo em conta que só vão jogar 2, vamos ter aqui uma disputa animadíssima pela posição de central. De referir também que Draxler deu uma entrevista a um youtuber alemão em que disse que a decisão de ir para o Benfica foi uma decisão de última hora, mas não se arrependeu. O Draxler é um jogador de 29 anos, internacional alemão, um jogador que também, à semelhança de Veríssimo, teve uma paragem muito longa, de 5 meses, e é normal que ele não esteja ainda ao seu melhor nível. É um jogador de grande qualidade, de grande talento. Nós vemos que ele, quando toca na bola, vemos qualidade, no entanto, a paragem faz com que ele ainda não se consiga afirmar. Ele diz que não se arrependeu, diz que tem como objetivo chegar à seleção e diz que ficou impressionado com a dimensão do Benfica. Gostaria também de saber a tua opinião sobre o Draxler. Achas que o Draxler ainda pode dar jogador no Benfica? Não pode? O que é que vai acontecer ao Draxler? Parece que ele está animado e que está com vontade de agarrar a oportunidade que lhe foi dada no Clube da Luz. Em relação ao Grimaldo, existe um interesse forte das Juventus. A Juventus pode atacar já no mercado de janeiro. O Benfica já tentou renovar várias vezes com o Grimaldo, no entanto, os valores que o Grimaldo pede não são praticáveis em Portugal. Este jogador tem 27 anos, chegou em 2016, salvo erro por 2 milhões, e já é um jogador bastante titulado no Benfica. Vou só aqui abrir a página do Grimaldo. O Grimaldo tem já 3 títulos de campeão português, 3 supertaças que tem de Oliveira e uma taça de Portugal. E uma taça da Liga. Salvo erro, ele e o Rafa são os jogadores, e o André Almeida, os jogadores mais antigos do plantel. Tem um currículo impressionante ao serviço do Benfica, é um médio, um defesa esquerdo que sabe marcar golos, mas que tem tido dificuldades em termos defensivos. Já foi chamado à seleção de Espanha, mas nunca se estreou na seleção de Espanha, salvo erro, nunca se chegou a estrear em termos oficiais. E é um jogador que eu acho que o Benfica deve manter, deve privilegiar a vertente desportiva em detrimento da vertente financeira. Pode ser que o Grimaldo aperceba-se que os clubes que estão interessados neles também não lhe vão pagar assim aquilo que ele pretende e que ele decida baixar o valor e que renove. Mas mesmo que não renove, eu acho que ele deve se manter até ao final da época no Benfica por uma questão de pôr em primeiro lugar a vertente desportiva. Temos o Ristic, que fez um excelente jogo contra o Rio Ave. Não sei se vocês viram o jogo que o Ristic fez contra o Rio Ave, foi excelente, mas não basta ter uma opção. Ristic fez um excelente jogo, mas também não é suficiente para nós dizermos que o Ristic é a alternativa. Parece ser bom jogador, mas precisamos ter 2 soluções para cada lugar. Grimaldo, para mim, mantém-se, apesar do Ristic ter feito um bom jogo contra o Rio Ave. Em relação
Em relação, não, acho que já está tudo dito. Vamos só aqui ver se há aqui alguma notícia. Em relação a Henrique Araújo também. O Henrique Araújo provavelmente vai estar na convocatória contra o Porto. Isto porquê? Porque o Henrique Araújo tem feito jogos na equipa B, mas desta vez não foi convocado para o jogo que a equipa B venceu o Mafra por 5-1 na Liga 2. E esse fator, segundo o Jornal da Bola, é um fator que nos leva a crer que ele possa fazer parte da convocatória para o Porto. Henrique Araújo está num plano para vir a ser importante no Benfica, e esse plano passa por fazer jogos pela B. Pelo menos é isso que o Jornal da Bola nos tem passado para a comunicação social. Ele já tem 7 jogos no plantel principal do Benfica e 1 golo. E tem 2 jogos pela equipa B, 3 golos. Esperemos que o Henrique Araújo possa, de facto, regressar contra o Porto, porque é um bom jogador. Mas também te referi que o Musa marcou nos últimos 2 jogos em que jogou. Foi titular contra o Rio Ave para a Liga e marcou, e entrou contra o Caldas e marcou. Portanto, o Musa também vai ser uma opção com certeza contra o Porto, e eu acredito que provavelmente, se o Roger Smith fizer alguma substituição, apesar desta notícia da bola vir no sentido em que o Henrique Araújo será convocado, eu acredito que mesmo assim Roger Smith vai optar pelo Musa, tendo em conta que o Musa vem de 2 golos. No entanto, o Henrique Araújo é um jogador que eu aprecio imenso e acho que tem que ser mais utilizado. De referir também que eu esqueci-me que Rafa e Gonçalo Ramos obviamente vão regressar no jogo contra o Porto. Bom, forte abraço. Esqueço-me sempre de dizer para deixarem like, não é? Deixem like para ajudar o crescimento do canal. Até uma próxima, fiquem bem e viva o Benfica.